Bem, senhoras e senhores deputados, amigos da imprensa que sempre acompanham a sessão plenária e telespectadores da TV Assembleia, o objetivo do meu pronunciamento hoje é que desde a semana passada, a imprensa de todo o Ceará, jornais, rádios, veicularam uma ação do Ministério Público Federal envolvendo fraude em licitação e envolvendo algumas pessoas públicas, mais especificamente ligadas ao município de Maracanaú. Bem, primeiro eu queria explicar aos que acompanham, aos deputados e aos que acompanham essa sessão plenária pela televisão e pelo rádio, que esse secretário de Controle Urbano, citado aqui na nota oficial do MPF, é aquele senhor Carlos Bandeira, que é o atual vice-prefeito eleito de Maracanaú, que está afastado de suas funções e que foi preso, acusado de desviar 47 milhões de reais. Este mesmo, que já está envolvido em outra ação, acusado agora, não mais pelo Ministério Público Estadual, mas pelo Ministério Público Federal, juntamente com o ex-prefeito de Maracanaú, o atual vice-prefeito eleito, que assumirá a partir de 1º de janeiro, em fraudar outra licitação. E esses recursos supostamente desviados, que estão sendo investigados pela Justiça Federal nessa ação, que já são investigados pela Justiça Estadual, pela Operação Gárgula 1 e Gárgula 2, esses recursos é que fazem falta hoje para comprar mais remédios que estão faltando nos postos de saúde de Maracanaú, que faz falta hoje para contratar mais médicos, para construir escolas, para construir os postos de saúde que estão abandonados às suas construções e paralisadas, que em 4 anos da atual gestão, apenas um foi entregue. Para que vocês tenham ideia, as escolas que não foram construídas nessas gestões, apenas uma que foi construída no município de Maracanaú, que atende mais de 500 alunos, a Escola Profissionalizante Carmen Vieira, que custou aproximadamente 10 milhões, com esses recursos supostamente desviados que estão sendo investigados nessas operações, dava para construir 5 escolas profissionalizantes a nível das que são construídas no estado e aqui o ex-governador Cid Gomes fez em Maracanaú. Pois bem, mas o que mais me admira é que diante de toda essa ilicitude, de todas essas denúncias, a imprensa tem o dever de escutar o acusador e de escutar o acusado, de escutar o contraditório, porque ela tem a função de poder trazer à tona as informações e fazer com que a população que vota em agentes públicos, que acompanham a política, ela precisa saber o que é que está acontecendo, seja em Maracanaú, seja em Fortaleza ou em todo o estado do Ceará e no Brasil. O que mais me admira é como a imprensa foi escutar o contraditório do acusado, o ex-prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, e que até agora eu estou para entender o argumento que ele deu no jornal veiculado dia 18 de novembro, na última sexta-feira. Eu vou ler aqui para que vocês possam aqui tentar entender. Bem, diz o ex-prefeito Roberto Pessoa em entrevista à imprensa: é bom que vou estar top de todos os políticos, junto com o Lula. Se os políticos são todos iguais, eu sou político, né? Brincou. Logo depois ele afirmou, porém, que não cometeu fraude e que numa prefeitura do tamanho de Maracanaú não dá para controlar tudo. Eu não sou ordenador de despesa. É o secretário de Obra e Infraestrutura que faz isso. Disse ainda referindo-se ao senhor Carlos Eduardo Bandeira de Melo, que também é alvo da ação. Senhoras e senhores, isso é fazer pouco caso, tratar com sarcasmo, com ironia, a ação do Ministério Público Federal. É fazer pouco caso do Ministério Público Federal,
é fazer pouco caso da própria imprensa, que vai lá escutar a defesa, o contraditório, que é o dever da imprensa. Isso me admirou muito, essa atitude do ex-prefeito Roberto Pessoa, tratar com sarcasmo, com ironia. Eu queria dizer que todo homem público, ele tem a obrigação de prestar conta dos seus atos e daquilo que está sendo acusado. Isso não é uma opção para o homem público, é uma obrigação, porque ele dependeu da população para chegar a ocupar o cargo no qual foi eleito. E o que me admira é jogar a batata quente do ex-prefeito Roberto Pessoa, que é alvo da ação, para o seu secretário de obra, que é o atual vice-prefeito, que está afastado das suas funções e também está sendo investigado em outra ação do Ministério Público Estadual. E para que vocês vejam só, vou ler mais uma vez aqui só um tópico. É bom que eu vou estar top de todos os políticos, junto com o Lula. Isso é mérito? Ser investigado pela justiça é mérito? Se os políticos são todos iguais, eu sou político, né? Brincou. Logo depois ele afirmou, porém, que não cometeu fraude e que nenhuma prefeitura do tamanho de Maracanaú não dá para controlar tudo. Meus amigos, senhoras e senhores deputados, nós que somos políticos, muitos de nós já fomos gestores, muitos de nós fomos prefeitos ou tentaram, assim como eu, ser prefeitos, participaram de pleitos políticos, alguns tiveram sucesso, outros não. Mas um gestor não pode lavar as mãos para o que acontece embaixo do seu nariz. Como já dizia o ex-ministro Ciro Gomes, o gestor, o prefeito, o governador, o presidente, ele não pode roubar, mas ele também tem a obrigação de não deixar roubar. E não é isso, pelas declarações que vimos aqui nos jornais, do que pensa o investigado, o ex-prefeito Roberto Pessoa. E é claro que eu não poderia me calar, até porque, durante o processo eleitoral, através das contas citadas na própria nota do Ministério Público Federal, que teve como base o relatório do TCU, que havia identificado irregularidades nas contas do ex-prefeito, ex-gestor Roberto Pessoa. Durante o processo eleitoral, propusemos a ação de impugnação do registro de candidatura a vice-prefeito de Roberto Pessoa, demonstrando que aquele cidadão teria sido condenado pelo TCU, pela prática de atos irregulares, sancionados com débito, multa e improbidade, que só não foram integralmente conhecidos pela Justiça Eleitoral, vejam só não foram integralmente conhecidos pela Justiça Eleitoral porque o processo tramita inexplicavelmente em segredo de justiça. Como é que o Tribunal de Contas da União reprova as contas do ex-gestor? O ex-gestor se candidata no novo pleito ao cargo de vice-prefeito do município. E por o processo tramitar em segredo de justiça, a Justiça Federal, no pleito, entendeu que não era possível a ação impugnatória. Então, eu não poderia deixar de fazer esse registro. Como não pude me pronunciar sexta-feira, não deixei de fazê-lo nas redes sociais, mas o meu dever como parlamentar, representante do povo de Maracanaú e de todo o estado do Ceará, eu teria que fazê-lo e dizer que iremos acompanhar de perto toda essa ação. A ação dessas empresas que estão envolvidas agora nessa operação do Ministério Público Federal, as mesmas envolvidas na operação Gárgula 1 e Gárgula 2, que prenderam gestores e pessoas envolvidas diretamente com agentes públicos no município de Maracanaú. Iremos continuar vigilantes a todo esse processo, pedindo e acompanhando, principalmente pela morosidade da justiça, para que
Se os envolvidos forem realmente culpados, se os investigados foram comprovada a sua culpa, eles não possam de maneira alguma disputar e nem ocupar cargos públicos, porque só quem terá prejuízo é a população de Maracanaú.